no país, sem dúvida nenhuma. Já estamos com vários inscritos nos Estados Unidos e nos países da língua portuguesa, na África e em Portugal. Queremos que todos vocês, enfermeiros, biomédicos, nutricionistas, professores de educação física, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, todos vocês da área de saúde, envolvendo os médicos, conheçam, tenham as ferramentas, o poder das práticas aplicativas da saúde integrativa para impactar a vida dos seus pacientes e a vida do seu negócio, da sua clínica. Muito bom. E o que a gente precisa agora? Falar sobre um tema de um professor extremamente importante, convidado aqui da pós-graduação, Júlio Luckman, que vai ministrar as aulas de fitoterapia. As aulas de fitoterapia que vão iluminar, né, os alunos dessa live por conta da capacitação que essas aulas poderão dar a todos os profissionais quando tiverem um conhecimento necessário para poderem prescrever um arsenal de ferramentas na fitoterapia, fitoquímicos, para que você possa impactar na vida do seu paciente. Por isso que eu estou trazendo o Júlio conosco, né? E vocês que já estão fazendo parte da pós-graduação, vão conhecer um dos nossos professores, né? Que é o Júlio Luckman. Júlio, vamos voltar aqui rapidamente na apresentação, né? Eu estou aqui tomando meu chá, um chá que eu quero saber de vocês se tem poder esse chá, se as plantas têm poder. Estou tomando chá preto com alcaçuz, canela do Ceilão, cravo, cardamomo, pimenta preta e anis estrelado. Vou começar assim com você, um brinde fitoterápico, fitoquímico. Boa, garoto! Saúde! Saúde, muita saúde, né? E esse chá, meu, é bom? Um blend maravilhoso, tem várias plantas incríveis aí, né? A canela para energia, o alcaçuz para regular a parte de sistema digestivo, o chá preto para melhorar essa parte de conexão com as nossas mitocôndrias. Então, assim, a natureza, ela dá um show todo dia. E eu sempre falo para as pessoas que um olhar minimamente atento em 1 metro de grama encontra 10 plantas medicinais. É a gente que perdeu isso que você estava falando antes, né? Essa conexão com a natureza que é tão incrível. Nós passamos do lado do alecrim e nem imaginamos o poder que ele tem, não é mesmo? A alecrim é sensacional, mexe com tudo, melhora fluxo sanguíneo, regula a pressão. Hoje, o alecrim é uma das plantas que tem maior poder detoxificante da natureza, né? Consegue ir lá dentro do adipócito mexer naquela caixa preta ali de encrenca que a gente tem lá para preparar, por exemplo, uma pessoa para o emagrecimento, melhora o funcionamento de quem tem problema hepático. Cara, alecrim é sensacional, né? Poxa, né? E aí você vê, a gente vai lá e usa um própolis de alecrim do campo, né? E aí imagina o poder fitoquímico do própolis do alecrim. Aí que vem toda essa ciência da fitoterapia. Cara, eu sempre quis desmistificar, porque eu sou um entusiasta dos fitoterápicos. Então, para quem não me conhece, estiver ouvindo, né, as perguntas são muito mais para vocês conhecerem através do Luciano do que eu tirar as minhas dúvidas, mesmo porque mais da metade dos protocolos, especialmente os de intestino, que eu trabalho aqui no meu instituto, que são um sucesso de resultados, são à base de tinturas e fitoterápicos, né? Não tem nenhum produto farmacêutico que eu prescrevo, uma glutamina, alguns suplementos, mas no demais é tintura de guaçatonga, espinheira santa, para alguns casos babosa, aloe vera, quando não tem autoimune, o alcaçuz para adrenal, e por aí vai, urtica dioica para trabalhar na biodisponibilidade. Então, mas eu sei que especialmente aqueles que já trabalham com a saúde alopata, que prescrevem drogas, estão distantes desse conhecimento, muitas vezes descrédulos dessa ciência, Júlio. As pessoas confundem o tema fitoterapia e não conseguem entender a sua valor. Afinal de contas, é validada essa ciência? Sim, a fitoterapia, ela tem uma aplicação prática na nossa vida simplesmente incrível, né? Se a gente for parar para pensar simplesmente na questão do surgimento e a evolução de todas as formas de vida, a gente vai perceber que as plantas vieram muito antes de nós. Se você for pegar até relato bíblico, relato no Alcorão, enfim, você vai ver lá
todo o processo de criação em que nós vemos lá por último, né? Então, só aí a gente já percebe, por exemplo, que o nosso corpo está adaptado às plantas e não ao contrário. Se a gente for parar para pensar que os alopáticos tradicionais vieram muito tempo depois, eles são células, eles são moléculas que o nosso corpo não reconhece, são literalmente ETs, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia dos endocannabinoides, os endocannabinoides, o sistema endocannabinoide, ele está no corpo inteiro. Você estava falando do alcaçuz agora. Nós hoje já sabemos que doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da doença de Crohn, colite, retrocolite ulcerativa e assim por diante, quando a gente vai fazer o tratamento, geralmente o tratamento é feito como imunossupressor e a gente vai utilizar lá uma série de corticoides. O alcaçuz, associado ao psyllium e à pectina que nós temos lá na casca da laranja e na néspera, nos estudos científicos se mostraram muito mais eficientes para o tratamento. Obviamente, com um ajuste alimentar, a pessoa tirou lá os excessos e tudo mais, mas a fitoterapia se mostrou muito mais efetiva, com efeitos colaterais muito menores, muito menos intensos do que o alopático tradicional. Só que aí entra naquilo que você fala sempre, que eu acho fantástico, que é a gente olhar um pouquinho para a história e perceber o que o marketing do mal fez em relação aos fitoterápicos, que, em primeiro lugar, fez com que as pessoas desacreditassem dos fitoterápicos. Segundo lugar, fez com que as pessoas acreditassem mais no alopático do que no fitoterápico. Só que hoje, as redes sociais, elas não têm mais esses freios, elas não têm mais, e a informação está chegando nas pessoas. E hoje, o profissional da área de saúde que não se atentar para isso, vai ficar para trás. Então, o universo dos fitoterápicos, de uma forma geral, se a gente fosse comparar, né, uma pessoa que estuda farmácia, por exemplo, a farmácia tradicional, e uma pessoa que estuda farmacognosia das plantas, vai descobrir que a farmácia das plantas, ela é infinitamente mais complexa e com uma rede incrível de possibilidades para nós. Só para você ter uma ideia, para a galera que está acompanhando a gente aqui, o Brasil detém em torno de 46 mil plantas cadastradas, né? Então, a nossa fauna brasileira, nós temos ali em torno de 46 mil. Sendo que dessas, 13 mil dessas plantas têm potencial de uso medicinal. 13 mil. Paracate, você sabe quantas Quantas são plantas, usadas? Quantas são quantas a gente usadas? usa? Ah, No Brasil hoje, na média 250, efetivas 20 plantas. Que é aquilo que a gente tem no dia a dia então, ali, vamos né? Você tem lá. ali. Olha só quanta informação importante. Eu vou começar a comentar tudo que você disse de trás para frente. Primeiro, galera, sabe por que poucas plantas são utilizadas? Porque planta não propõe patente. Se já existe na natureza, não tem Pfizer, opa, não posso falar, não tem essa e nem tem aquela que pode chegar e falar, eu vou vender isso. Então, indústria farmacêutica, para poder botar preço, tem que patentear substâncias que não existem previamente na natureza. Então, meus amigos, a planta desinteressa totalmente ao poder das Big Pharma. Voltando um pouco, ele relatou brevemente, e é importante que se possa entender por que a homeopatia e a fitoterapia foram destruídas século atrás. Né? Na virada do século, ali por volta de 1900, Rockefeller, que era o maior poder dos oleodutos dos Estados Unidos, né, perto do crunch, ele começou a enxergar uma oportunidade de negócio quando os medicamentos para serem produzidos no planeta, começaram na Europa, na França, necessitavam de usos de petroquímicos. Então, Rockefeller acabou de encontrar um super negócio, cara. Falou, olha o que tem para mim. Então, o que ele precisa? Falou, mas como é que está os Estados Unidos? As 180 faculdades dos Estados Unidos trabalham à base de fitoterapia. Saúde integrativa e protocolos individuais com fitoterapia, mesmo porque havia uma herança da medicina indígena que já povoava o local. Pois bem, Rockefeller investiu 300 milhões de dólares em 1910 num projeto chamado Flexner, onde esqueci o nome desse outro cara que era da Carnegie, rodou em 100 dias 187 faculdades para dizer que 100 delas precisavam ser fechadas. Pau! Pronto. Destruiu. Aí a reputação dessa medicina que existia foi destruída. Agora gerou uma instabilidade e insegurança. Agora o Rockefeller começou a investir em construir hospitais
que se tornasse os grandes dutos dos protocolos de especialidades para prescrever a medicação. E o Hospital das Clínicas do Brasil foi financiado por Rockefeller, a faculdade da USP de Ribeirão Preto foi financiada por Rockefeller, e o Rockefeller construiu os centros hospitalares das especialidades. Agora nós temos um monte de carimbador da Big Pharma. Então, a galera que tem 20, 30 anos, que acha que sabe tudo, que não lê história, está inserida no meio da alopatia, olha para a planta achando que é bruxaria, né? Que é coisa de bruxaria, esotérico, esses caras. Referência, referência, né? Aquele cara que nem sabe, se você der 10 artigos, não sabe nem ler, né? Referência. Porque a indústria farmacêutica tem 3, 5 milhões de dólares para fazer qualquer artigo o tempo todo, né? O dono da granja lá da fitoterapia, da horta lá, né, do pomar, não tem como investir nisso aí, não é a mesma velocidade. Pois bem, então, e mais um pouco, quando ele falou de CBD e medicina canabinoide, a gente não está falando do poder fitoquímico da planta da maconha. Ele está falando da descoberta de que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro, nosso sistema ocular, digestório, osteomuscular e interstício, um sistema endocannabinoide que produz moléculas canabinoides. Então, hoje, a ideia da medicina canabinoide é muito mais gerar homeostase fisiológica do que qualquer ideia de poder de ação química fito no átomo. A live será salva, galera! Julião, você fala muito que profissionais que não se atualizarem em aprender fitoterapia vão ficar para trás. É verdade isso? Mas não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. Nem eu. Eu me lembro quando eu comecei a minha prática clínica, aos 10 ou 15 anos atrás, a gente nem tinha o celular que a gente tem agora, eu nem tinha rede social, não tinha nada disso. Então, o que o profissional dizia no consultório era a lei. Infelizmente, nós temos hoje uma condição em que boa parte dos profissionais da área de saúde, quando são questionados pelos seus pacientes, acham ruim isso. E eu digo para essas pessoas, queridos, acabou o paternalismo médico, acabou o paternalismo nutricional, acabou o paternalismo farmacêutico. Hoje em dia, o paciente, ele vai pesquisar, ele tem o Google na mão, ele tem o canal do Baracate na mão e ele vai ver o que o Baracate está falando sobre o chá de alcaçuz. E ele chega para esse profissional e ele vai dizer, doutor, eu vi lá que no sistema endocannabinoide, lá nos receptores CB2, que são os receptores que agem no intestino, se eu usar o alcaçuz, eu também vou fazer a mesma função que o meu corpo estaria fazendo. Eu estou produzindo anandamida, que é uma substância que é importantíssima para a nossa equalização do nosso humor, e o profissional da área de saúde que não se atentar para esse detalhe, não só vai passar raiva, como vai passar vergonha. Porque o paciente hoje, ele tem acesso à informação. Você falou tudo. Então, vai passar raiva porque o ignorante usa arrogância e presunção para calar o questionador. E na vergonha é íntima. A vergonha ele vai passar sozinho, lá quieto. Então você, profissional de saúde, profissional médico, nutricionista, farmacêutico, biomédico, naturopata, psicólogo, enfermeiro que estiver conosco agora, quer entender isso melhor? Quer conhecer tudo que Júlio pode passar para você durante a nossa pós-graduação? Quer receber essa informação? Digita USI, USI, Universidade de Saúde Integrativa. Digita USI para que você possa fazer parte desse movimento e entender absolutamente tudo que estamos falando, porque o nosso desejo, o maior desejo nesse momento, e Júlio é um professor fundamental nesse processo, é capacitar vocês na ferramenta da fitoterapia. Hoje, se você fizer uma pós com 120 horas, como queremos propor para você, você sai dela com a capacitação em prescrição de fitoterapia e uma capacidade para mudar a sua prática clínica. Acredite nisso. Digita USE para continuar acompanhando a gente. Ô, Julião. Se você me permite, Baracate, passou uma pergunta agora, eu sei que a gente não vai responder as perguntas agora, porque a gente tem outras. Aproveita. Mas assim, a pessoa perguntou agora ali, ó. Se eu tiver uma psoríase, o que eu faço? Gente, psoríase sempre tem a ver com o sistema emocional, portanto tem que ser regulado o sistema emocional, e a gente tem que regular o sistema endocannabinoide.
A copaíba, o CBD, que o Dr. Baracate mostrou agora, o alcaçuz, o gengibre, todos eles são sensacionais. Mas a copaíba, que é brasileira, aliás, para tratamento de psoríase é sensacional. Olha só. Então, você, quando estiver comigo, com o Gabriel, nós vamos falar da permeabilidade intestinal e do impacto que os alimentos com alta sensibilidade para cada um de vocês, gerando na permeabilidade, pode gerar sua psoríase, sua Hashimoto, seu melasma, sua artrite reumatoide. Do outro lado, você vai receber do Júlio uma capacitação em fitoterapia para poder impactar seu paciente com o tratamento fitoquímico. Você está entendendo que a pós-graduação da Nova Saúde quer oferecer para você uma capa. E eu, como médico, vou dar o atalho de quem já conhece todas essas ferramentas e sabe fazer uso disso no manejo com o paciente. Então, você vai receber dos profissionais de nutrição todas as informações nutricionais, alimentares e o impacto do intestino na saúde integral do indivíduo, especialmente neuroinflamação e cérebro-intestino. E do Júlio, todas as ferramentas fitoquímicas, olha com que facilidade. Pô, psoríase, faz isso, dermatite, temos isso. São tantas as ferramentas, né? Eu estou entusiasmado, porque, na verdade, eu não tenho esse curso de fitoterapia, apesar de ser um entusiasta da fitoterapia, né? Eu quero muito aprender muito mais com você, acredite, cara. Agora, o que eu quero saber, se você pode me responder, é quem são hoje os profissionais capacitados ou permitidos a fazerem uso da prescrição da fitoterapia? Excelente, pergunta maravilhosa e eu acho que vai abrir assim a mente de muita gente a resposta que eu vou dar agora. A fitoterapia, ela é o nome que se dá à terapêutica do uso de plantas medicinais. Abaixo da fitoterapia, nós temos o uso da planta medicinal, nós temos o uso de uma série de formas farmacêuticas, extratos, tinturas, eu posso usar pomada medicinal, eu posso usar mel medicinal, todas essas aqui são formas farmacêuticas. E existe o medicamento tradicional fitoterápico e o medicamento fitoterápico. O que a gente ensina lá dentro do curso? Quem é que pode prescrever o quê? Via de regra, quando a gente vai falar de planta medicinal, todo e qualquer profissional da área da saúde, qualquer profissional, médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, biomédico, farmacêutico, todo mundo, a área de educação física, psicólogo, todo mundo pode indicar o uso de plantas medicinais. Quando nós entramos na categoria dos produtos, já dos medicamentos fitoterápicos, existem áreas específicas que podem, por exemplo, nós temos a fisioterapia, a nutrição, a medicina, a farmácia, que já tem legislação específica, então você tem lá quem você pode e quem você não pode, e existe um grupo de plantas, que são 9 plantas de maneira muito específica, que somente o médico pode fazer a indicação. Mas o que eu ensino dentro do curso, e acho que isso é sensacional para todo mundo. Vou dar um exemplo. Se você pegar o chá de valeriana, valeriana é um chá incrível, sensacional, que ajuda a gente, deixa eu pegar aqui o pacotinho dela para mostrar para vocês. Ó, a valeriana, no medicamento fitoterápico, só o médico pode trabalhar. Mas a planta da valeriana pode ser trabalhada por todo mundo. Muito e é bem. isso que eu ensino para as pessoas. Muito bom. Porque a valeriana, por exemplo, ela é uma planta que ela é muitíssimo útil, mas muito útil para a saída de medicação, que são o grupo de medicação Z lá, né? Que são as medicações que a gente usa para dormir, para a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com ansiedade. Ah, doutor, estou de saco cheio, não quero mais tomar esse remédio, tal. O que eu faço? Hoje é difícil você desmamar esses produtos das pessoas porque tem um efeito rebote ali. Se você usa a valeriana sozinha, ela já vai fazer uma função interessante lá nos receptores dos nossos neurotransmissores para que você não tenha esse efeito baque, você não tenha esse efeito rebote. Então, via de regra, planta medicinal, todo mundo pode indicar. Se tiver comprovação, se você não tiver um curso como esse que a gente está indicando aqui, não pode indicar. Mas se eu tenho comprovação de que eu tenho esse curso, eu posso fazer indicação. As formas farmacêuticas que eu falei ali, extrato, tudo que a gente pode fazer com as plantas medicinais, todo mundo pode. Um pequeno grupo de medicamentos fitoterápicos, só o médico pode trabalhar. Mas a planta medicinal todo mundo pode.
Muito bom, Júlio. Olha, vamos lá. Então, existe uma variedade da profundidade do produto fitoterápico que você pode usar dependendo da classe de profissional, mas a mesma planta pode ser usada de formas diferentes por diferentes profissionais. Mas hoje são médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fitoterapeutas e enfermeiros que têm suas variedades de possibilidade de prescrição, né? Agora, com o curso que o Júlio vai dar dentro do Nós e Após, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos dentro da sua área de atuação e os dentistas que estavam me perguntando vão se capacitar à prescrição. E aí acho que eu respondo aqui um montão de perguntas que eu estava coletando. Uma galera ficou muito assanhada com a possibilidade de melhora nas doenças autoimunes com fitoquímico, aí começaram cada um com a sua doença autoimune. Ah, melhorar a espondilite anquilosante, não sei o quê. Galera, deixa eu falar. Se vocês não entenderem que a base do adoecimento é a alimentação e o seu intestino, você só está largando a indústria farmacêutica para pular para a indústria fitoterápica. Concordo. E aí um dia você vai falar assim, eu usei o fitoterápico que o Júlio falou, não melhorou nada. Lógico, você não larga a cerveja. Fica estufado o domingo inteiro, inchada. Acorda com diarreia na segunda, toda inflamada, cansada, e depois quer tomar gotinha de tintura para ver se fica boa. E aí diz que a gente não sabe nada. Então entenda, o básico tem que ser feito, né? Você quer o poder da ação do fitoquímico, tem que colocar na tua vida. Mas se você é todo inflamado, não fica esperando milagre. Você precisa fazer a sua lição. Dormir, parar de se intoxicar com alto açúcar, os óleos vegetais e para o parar de ser sedentário, né? Ter uma atividade física. Isso é a base. Nós só estamos falando com esse grupo. Porque fora disso, cara, enquanto você não fizer o básico, pode jogar um monte de planta, fumar maconha, fazer o que você quiser, não vai resolver nada. Não vai trazer a saúde que você está querendo. Agora, se você tiver desinflamado seu intestino, com escolhas saudáveis, praticando exercícios, você vai reconhecer o poder da fitoterapia na sua vida. E aí, aquele residual de psoríase, aquele melasminha, aquelas outras dores residuais, taca ali fitoterápico aí que vai resolver, porque você já não é mais um caldeirão inflamado provocando toda essa inflamação no seu corpo, né? Tem que tirar a inflamação de base. Diga lá, Júlio. Não, eu tô aqui vibrando demais, cara. Eu quero te falar publicamente o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu te admiro como profissional, porque existe uma conexão e a gente vibra na mesma frequência. Eu acho isso top demais. Assim, ó, imagina a cena, Baracate. Imagina a cena. Você convidar os seus amigos para ir para sua casa, para vocês sentarem e fazerem um ritual para tomar remédio. Cara, isso é loucura, ninguém faz isso. Ninguém cria ritual para tomar remédio. Pelo contrário, as pessoas vão dizer, cara, porcaria esse negócio. Agora, meu amigo, qual a possibilidade de eu chamar você para minha casa para a gente fazer o consumo de um chá maravilhoso em torno de uma mesa enquanto a gente Ó, conversa? eu já quero Enorme, receber esse convite já, Júlio. enorme. A fitoterapia, ela tem uma coisa que os profissionais, assim, ó, o dia que o profissional de saúde entender isso que eu vou falar agora, ele transforma a vida dele e a vida dos pacientes. Ele causa uma revolução na saúde. Por que que a fitoterapia é tão top na nossa vida? Porque ela integra o estilo de vida da pessoa. Sensacional o seu insight. Sensacional. Estou vibrando aqui com o que você tá, com a posição que você me provocou no pensamento. É mais pura. A minha vida foi cercada de chá e família, roda, e sementes, e conversas, e baralho, e tomando chá preto de dia, e chás calmantes à noite, né? Porque árabe fica sentado no chão jogando baralho, tomando chá o dia todo. Cara, que demais o seu insight, Júlia. Adorei. Né? Falou uma verdade tão clara, tão nítida, tão óbvia, que só vai ter a oportunidade. Vamos brindar, porra. Isso Vamos aqui, brindar, Júlia. Vamos, isso vamos aqui é brindar. ritual, cara. Isso aqui é ritual. O pessoal Eu fala amo assim, isso. ó. O pessoal me fala assim, ó. Ô, Julião, você comprou, ó, essa porcelana aqui é uma porcelana japonesa original. Eu paguei nessa porcelana aqui, o conjunto custa tipo 380, R$ 400. E alguém fala assim, bicho, você é Você tá louco, louco? cara, Tá pagar louco? 400 pau. Não, gente, não. Fitoterapia é ritual de Experiência. vida, é Experiência. experiência. Olha aqui, ó. Experiência. Ó, Isso.
É isso Moer o aí. seu próprio café, Eu cara. Isso aqui é amo. sensacional. Amo fazer meu chazinho, esperar fazer a minha infusão, esperar o ponto certo. Pô, adoro esse lance todo. Realmente é uma experiência em inclusão familiar. Né? E você mandar preparar os chás, criar um ritmo né, as pessoas que têm agitação noturna, faz a higiene do sono, desliga as luzes, toma um chá de mulungu, vai preparando uma rotina, né? E normalmente, quando eu faço a consulta, eu sempre provoquei isso sem perceber. Normalmente homens são mais relaxados, e aí eu já falando para a esposa, prepara um chazinho de mulungu, já serve para ele quando ele chega, antes do banho dele, vamos construir. Então já está rolando essa integração, essa união familiar que você tão brilhantemente nos despertou, né? Ó, eu quero a todos vocês que estão nos acompanhando que digite aí, ó, Nova Saúde. Isso aqui é um novo movimento, é uma ordem, uma nova ordem de saúde. Escreva Nova Saúde, que vocês vão receber um monte de material para entender do que estamos falando, né? Onde queremos chegar, especialmente a vocês, profissionais de saúde. Todos vocês, profissionais de saúde, vão entender que depois de 360 horas, dentro da plataforma da Anhanguera, com 27 professores, entre eles Júlio Luckman, você vai mudar a sua capacitação e vai mudar através do poder do conhecimento, que é o conhecimento que faz a mudança. Se você tem dificuldade, tem medo, tem receio de práticas clínicas, é o conhecimento que vai mudar. E se você aceitar receber o conhecimento e fizer uma pequena experiência dentro da sua casa, da sua vida, com o seu familiar, você vai rapidamente perceber e receber esse feedback. Era isso que estava faltando para você, profissional de saúde, adquirir a coragem e confiança para ir para cima da mesa, para ir para prescrever e indicar para o seu paciente. Então, digita aí, Nova Saúde, e vem participar desse movimento. Bacana demais, Júlio. Júlio, realmente alguém poderia falar, nossa, encontro é uma coincidência. Não existe no mundo energético coincidência, né? As pessoas que Concordo. vibram uma frequência energética semelhante se encontram. É a mesma frequência, a gente vai se encontrando. Não tinha como. Eu venho te acompanhando, né? Para quem não sabe, é a segunda vez que eu falo com o Júlio. Né? E o Júlio, é a segunda vez que ele fala, uma vez presencialmente, é a segunda vez que falamos por vídeo. Então, parece que estamos juntos há muito tempo, é porque temos essa mesma vibração. Pessoas que nos acompanham, dá para perceber que sentem a mesma coisa. Eu fico muito feliz mesmo, cara. Você acha que chegamos a uma possibilidade do fitoterápico poder substituir uma medicação alopata? Pergunta muitíssimo interessante. No curso, eu ensino as pessoas que existem 4 classificações para o uso de fitoterápicos. A classificação que a gente chama de número 1 é aquela classificação em que um produto fitoterápico, um medicamento fitoterápico, é tão bom quanto um alopático tradicional. Você falou antes da urtiga dioica, Aí, ó. chá de urtiga dioica. Para o tratamento de DHT, que é quando o seu corpo não consegue jogar testosterona no lugar certo e vira de hidrotestosterona e faz cair cabelo, se você comparar os estudos, nós temos na urtiga dioica a mesma função que eu tenho nas medicações que fazem baixa de DHT. Se você for pegar o açafrão, a cúrcuma longa, em termos de anti-inflamatório, ele faz a mesma função. Se você pegar o psyllium, em termos de uso de fibra, existe um medicamento fitoterápico à base de planta govata, que é o psyllium, que ele tem a mesma classificação. Então, sim, existem produtos fitoterápicos que podem ser tão bons ou melhores do que o gente tem no alopático. A classificação número 2 são aqueles medicamentos que são coadjuvantes. Então, eu estou tratando uma inflamação intestinal e estou usando uma mesalazina, por exemplo, lá, numa pessoa que tem uma doença de Crohn ou coisa do gênero. Eu posso usar um Alka-Sus, que vai ser um parceiro no negócio. Existe uma classificação de fitoterápicos que é o que a gente chama de tratamento apenas do sintoma. Por exemplo, não existem fitoterápicos para tratamento de câncer, nenhum medicamento. Muito, Apesar de... muito bom você colocar isso aqui. Importante, né? Que a gente quer separar o joio do trigo das promessas infundadas que existem por aí. Live ficará gravada, pessoal. Relaxem. Continua, Júlio. Apesar de quase 60% de todos os químicos usados na quimioterapia serem provenientes de plantas medicinais, não há planta medicinal capaz sozinha de fazer controle de câncer. Então, a classificação número 3
é aquele medicamento que ele não é um coadjuvante na doença, ele é um coadjuvante nos sintomas. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo o tratamento quimioterápico, ela vai ter sobrecarga hepática, ela vai ter sobrecarga renal, ela vai ter sobrecarga enteral, que é lá do intestino. Então, os fitoterápicos, eles ajudam a gente a proteger esse fígado, ajudam a gente a melhorar esse intestino, a desinflamar esse corpo, e essa é a categoria chamada categoria 4. E olha só que interessante, Baracate. Cara, isso é sensacional porque é pouquíssima gente no Brasil que está ensinando isso. Categoria 4 é aquela categoria que é considerada imprópria para o tratamento. Aí você vai Perfeito. dizer, mas por que que isso é tão interessante? Porque muitas vezes nós recebemos no nosso consultório pessoas que estão fazendo uso de fitoterápicos errados. E as pessoas não sabem avaliar as contraindicações. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Você está tomando chá preto aí, né? Se a gente usar o chá preto junto com anticoagulante, nós vamos ter Hum. problema. Ai, Então, muito, eu, as interações fitoquímicas medicamentosas. ele entra na classificação 4. Então, uma das coisas que eu ensino no curso é as pessoas avaliarem aquilo que é impróprio para o uso. Porque, às Perfeito. vezes, no dia a dia, a pessoa, o paciente, você pergunta para ele, você está tomando algum tipo de medicação? Ele fala, não. Mas quando você vai estratificar o que ele está fazendo, ele começa a colocar lá, eu estou usando um chá preto, eu estou usando um chá verde, eu estou usando um gengibre. Vou te dar um outro exemplo clássico para as pessoas entenderem o que é uma classificação do tipo 4. Nós usamos o hortelã, a menta piperita, para tratar gases. Sensacional, é fantástico, é incrível. Mas se você tiver azia, se você tiver gastrite, você está proibido, você não pode utilizar nada à base de hortelã. Então é importante as pessoas entenderem o que, quando e Isso, quando não, que é uma isso. coisa sensacional. Então, e tudo isso porque você não quer que as pessoas incorram num erro tão comum, causa morte grave, inclusive, no planeta, que é a iatrogenia, que é, que é algo que você. Eu acho que eu vi um post seu, poucos dias desses, ou hoje mesmo, comentando, inclusive. Eu vou buscar mais um fitoquímico aqui para mim. Comenta aí sobre iatrogenia. As causas iatrogênicas são aquelas causas de morte que são causadas por intoxicação, por erro médico, erro nutricional, erro farmacêutico, uma infecção hospitalar. E assim, ó, só para as pessoas entenderem, as causas iatrogênicas, que são as causas de morte por essas causas, elas são a sexta causa de morte no mundo. Então você imagina lá, você tem doença cardiovascular, você tem câncer, você tem doenças metabólicas e tal, e as causas iatrogênicas, que seriam, via de regra, totalmente evitáveis se os profissionais de saúde soubessem fazer a avaliação daquilo que eles já têm na mão. Não é nem colocar mais. Aliás, dizem que Michelangelo, né, quando terminou a estátua de Davi, uma das pessoas perguntou a ele assim: Nossa, que obra incrível você fez! E a resposta dele foi incrível. Ele falou: Eu não fiz nada, eu só tirei dele o que não era ele. E às vezes a saúde é É exatamente só isso: isso, é só tirar da frente tirar. o que não. É. Hoje, hoje a saúde intestinal, que é o que mais, sempre me procuraram mais para emagrecimento, mas de um tempo para cá muito mais intestino e doenças autoimunes, todas as doenças ligadas ao intestino. E a cura, que está totalmente, muito mais ligada à renúncia do que qualquer inclusão. Identificar aquilo que deve ser removido e retirado do que achar que eu possa te prescrever algo que vai te curar. É, poxa, vou te falar, Hipócrates já estava enxergando isso quando nos afirmava, que nos sugeria questionar se antes de querermos curar alguém, perguntar a ele se ele está disposto a deixar de fazer aquilo que o adoece. Porque essa é a base da saúde, é reconhecer. Então, muitas vezes você está tentando algo legal, mas você está inserido num ambiente tóxico, ou tomando alguma coisa que faz uma combinação errada, ou deixando de fazer uso de um alecrim que está do lado do seu jardim, ou de um chá que está ali do lado no vizinho, que dá para você roubar ali no vizinho, e poder fazer uma infusão. Esse conhecimento todo vai mudar a sua prática clínica. Eu já estou entusiasmado aqui, cara, né? Porque eu já achava que eu sabia bastante, eu estou vendo que eu não sei nada. É tão legal aprender, né? O que mais me deixa humilde, porque eu já fui presunçoso, está sempre aberto a aprender.
E como eu não paro de aprender ainda, perto dos 60 anos, fiquei excitado com o aprendizado, não tem como você não perceber que não sabemos nada. Então, estar aberto ao aprendizado, para mim, é a maneira mais sábia que eu encontrei de aumentar o meu conhecimento e a minha capacidade. E, acima de tudo, compartilhar o conhecimento. Porque quando represamos esse conhecimento, fechamos a porta de entrada. Então, a sabedoria de aumentar nosso conhecimento e a capacidade de informar não vem só de buscar, mas também de transferir. Então, é com muita alegria que agradeço o Júlio por fazer parte dessa pós e participar, compartilhar com vocês um monte de conhecimento em fitoterapia para impactar a sua vida. Eu estou perto de fazer a última pergunta e queria que vocês digitassem USE, USI, você profissional de saúde, digita aí, USI, que você vai receber contato da galera da Universidade de Saúde para poder te ajudar a fazer entender se faz sentido para você ou não ingressar nessa pós-graduação. Eu ia perguntar agora, ó, se é possível incluir a fitoterapia na vida, né? Mas eu acabei de tomar um chá, agora estou tomando um kombucha de limão, gengibre e chá de capim, de limão. Quer dizer, ela faz parte da minha vida, uma vida de saúde, a gente faz uso delas, né? O que você acha da kombucha, Júlio? Olha que bonitinha a kombucha que fizeram, ó. Que Fizeram, massa, que massa, show de bola. fizeram uma kombucha de limão Kombucha, e mandaram para cá. kombucha, ela é, junto com outros, que tem a capacidade quase que de um probiótico mesmo, né, de regular o nosso intestino. Ele faz uma ação, e a gente vai ter um professor fantástico aí no curso, que é o Murilo Pereira, falando sobre isso, o Gabriel de Carvalho falando sobre Os isso, né? O fermentados, nosso, né? Sobre os fermentados. exatamente, lá no nosso intestino nós temos um tecido chamado GALT, né, que é o tecido linfóide associado ao intestino, onde nós temos uma boa parte das células do sistema imune que estão lá. Elas estão estocadinhas, estão quietinhas lá no canto delas. Quando a gente usa um produto à base de kombucha, kefir ou companhia limitada, fermentados de uma forma geral, esses bichinhos eles vão chegar lá nesse tecido e vão acordar essa turma, vão dizer, povo, vamos trabalhar, vamos botar esse intestino para funcionar. E olha só que interessante que a gente às vezes olha e às vezes não entende, mas a gente vê muito câncer de esôfago, muito câncer de estômago, muito câncer de duodeno e muito câncer de intestino grosso. Mas não se vê muito câncer no intestino delgado, é raro encontrar. Porque o próprio tecido do intestino delgado contém algumas formulações químicas dentro dele mesmo que combate a célula cancerígena. E o danadinho do kombucha vai lá, bate na porta e fala, moçada, bora trabalhar aí que Bora esse corpão tá trabalhar. precisando de ajuda, hein? Sabe? É isso aí. Se é saúde para o intestino, é saúde para você. Acredite. Aí no kombucha você inclui o picles, inclui o chucrutes, né? E todos eles de qualidade. O alemão já ficou feliz com os chucrutes aí, né, Julião? 100%, 100%. Comi hoje, aliás. Muito bem, faz muito bem mesmo. O chucrute faz muito bem para o intestino. Morei na Alemanha, onde eu fiz muito física quântica lá, né? Primeiro eu fui jogar bola, conhecer, fui pela uma viagem. Me apaixonei pela Alemanha. Aprendi muito a ser uma pessoa. Aprendi muito que ser correto e honesto é muito legal, né? E porque era jovem brasileiro querendo tirar vantagem aos 18 anos viajando de mochila. Mas aí, conhecendo a Alemanha, não tive dúvida quando fazendo medicina e queria entender mais de biorressonância, conheci uns aparelhos de física quântica, pulei para a Alemanha. E aí, chucrute Bratwurst, aquela salsicha com chucrutes, é magia. Aí, Julião? Zé Gut, Então, muito obrigado, cara, pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Vocês que estão conosco, que ainda não, que são profissionais de saúde, antes de terminar a live, digite use. A hora que eu terminar a live, eu vou salvar para vocês que chegaram no final, não chegaram perto do final, para que a gente possa, para que vocês possam compartilhar mais. Mas eu vi algumas pessoas, eu vi vários pedidos, mas fibromialgia, eu vi um pouco mais. Joga uma dica de fitoterapia para quem tem fibromialgia, que eu não queria desligar antes de atender esse pedido. a, Além das uma, emoções, do intestino, por favor. Canabidiol é magia. Mas continua aí, Julião. sensacional. Copaíba e cravo, cravinho da Índia. Se as pessoas, Baracate, entendessem o poder que um cravo mastigado por dia tem.
para a saúde, e eu digo assim, ó, para a saúde da entrada à saída, tá? Porque Olha o que legal. cravo, ele faz toda a asepsia da Asepsia. boca, ele faz a promoção da saliva, que é extremamente importante para fazer digestão de carboidratos, por exemplo. Ele trata o esôfago, ele fortalece O todas as esfíncter. musculaturas de esfíncteres que nós temos. Ele regula o intestino, ele é bom para microbiota, ele é bom para fibromialgia, ele é bom para endometriose. Cara, e é só um cravinho. Não, Cara, não é por toda menos. vez que eu faço cetogênica, por causa do bafo de amônia, eu vivo com um copinho de cravo. Né? Um gengibre e uns caravinhos eu fico mastigando. Agora vai ser direto. Agora, depois dessa, eu vou usar o tempo todo, Julio. Muito obrigado. Tá vendo? Sempre eu acho demais na Fito que cada dica é uma coisa que fica para a vida. Porque todo mundo vai ver um cravo, todo mundo pode pegar um cravinho e pôr na boca. Não requer, não tem discurso de vitimista. Eu sou pobre, eu sou isso, eu não tenho. A fitoterapia é, sem dúvida, uma das ferramentas de saúde mais democráticas que existe dentro do plano da área da saúde, Só sabe? só tem meus aplausos aqui, eu já estou Pô, mas vibrando é aqui. verdade, Júlio, né? Eu vou falar pro cara, compra lá um suplemento, compra creatina, todo mundo quer, mas tá caro. Ok, whey protein, o cara compra com dificuldade, mas tá lá. Mas fitoterapia, a hora que você tiver esse arsenal, essa ferramenta de conhecimento, eu não precisa comprar, você planta, você usa, você faz chá, você adquire tintura, não tem nada mais acessível, mais integrado com a natureza, como o Júlio bem colocou, né? Um retorno às origens quando você faz uso da fitoterapia na sua vida. Júlio, um abraço pro seu filho, hein? O Gabi tá show. Tá Meninão gigante, tá gigante. bacana. Bacana a história dele. Júlio, um prazer. Voltamos a nos falar, a gente vai se falando. Até o próximo encontro. Gratidão, querido. Valeu, Constelação. Excelente final de semana a todos. Obrigado, irmão. Obrigado. Deixa em collab. Tá. Eu nem sei deixar em collab. Quando for desligado, dá para deixar em collab? A hora que você fecha a tela, vai aparecer lá para você escolher um colaborador, acessa, Ah, coloca meu nome que farei fica no já teu isso, perfil e no meu. Julião, com muito prazer. Abraço a todos, queridos. Tchau.